15 exercícios que eu vejo diariamente as pessoas fazendo e é perda de tempo. O 15º da nossa lista é o abdominal, mas eu tô falando do abdominal que tem a flexão de quadril somente. Existem duas formas de você fazer exercícios mais básicos de abdominal. Uma delas faz todo o trabalho em cima da flexão de quadril, que você acaba tendo o músculo abdominal só como estabilizador, e sim trabalho forte em outros músculos flexores de quadril. E a forma certa, que você faz o trabalho em cima da flexão de coluna, e aí sim o trabalho efetivo de abdômen vai acontecer. O 14º da lista é a cadeira adutora. Esse exercício não é nem só que você está perdendo seu tempo, porque você já tem trabalho de músculos adutores em agachamento, afundo, leg press, mas também o fato de você trabalhar de forma ativa esses músculos, você pode estar potencializando uma coisa que vai danificar o seu joelho, chamado valgo dinâmico. Quando você está fazendo um agachamento, afundo, leg, você acaba tendo a ativação forte dos seus adutores. Se eles estiverem muito fortes por conta da cadeira adutora que você faz, mais fortes até do que o glúteo médio, você pode entrar exatamente nessa cilada chamada valgo dinâmico e danificar fortemente o seu joelho. Alguns atletas precisam fazer a nível estético. Você, se não for atleta, faz não. O 13º não é nem que você está perdendo seu tempo, mas sim que você está caminhando a passos largos em direção a uma lesão. Eu vou falar para você sobre os exercícios atrás da cabeça. A gente vai falar do pule costas ou então do desenvolvimento para ombros por trás da cabeça. O fato de você colocar sua articulação ombro nessa posição, você está colocando ela em um risco muito grande. O trabalho muscular ele até existe, mas o custo-benefício disso é muito ruim. Pare agora de fazer esses exercícios. Não fique nervoso comigo com o 12º exercício da lista, rosca direta com barra reta. É um exercício que é bom, muitas pessoas utilizam, ele traz resultado, mas a longo prazo ele pode gerar em você o que a gente chama de epicondilite, que é uma inflamação numa parte do seu cotovelo, a gente até chama isso de cotovelo de tenista. A barra reta, ela se torna anti-anatômica para fazer esse exercício. Exatamente por isso que foi desenvolvida a barra W, que é a que eu recomendo que você substitua, porque aí você vai continuar tendo os mesmos benefícios de uma rosca direta com barra reta, porém com toda a parte anatômica, conforto e prevenção de lesão por conta da barra W. 11º da nossa lista, exercícios de oblíquo. A gente está falando da parte lateral aqui do seu abdômen. Primeiro, para você ter um trabalho neles, a grande maioria dos exercícios são compostos por rotações de tronco. Então a gente já começa aí. Não é legal fazer porque pode machucar sua coluna. Mas você pode fazer alguns exercícios de anti-rotação. Você vai se posicionar numa máquina que faz rotação, mas você vai estabilizar essa rotação. Mas a grande questão que fica é, os músculos oblíquos, eles trabalham quando você faz outros exercícios de abdominal. Quando você desenvolve a musculatura oblíqua, você acaba crescendo essa região e fazendo com que possa parecer que é gordura. A recomendação que eu te dou é, não faça oblíquo. Gordo! O 10º exercício que é perda de tempo você fazer é o rolinho. Mas antes de explicar ele, eu vou te falar uma coisa que você deve fazer. É clicar nesse link aqui embaixo, ó, e ir no site da Insider, comprar essas roupas, porque primeiro, são anti-odores, elas não desbotam, dissipam bem o calor, isso é bom pra caramba pra treinar. Eu tô falando só da camiseta, né? As outras peças também têm benefícios fantásticos. Então o link tá embaixo e o cupom de desconto é LALA para 12% de desconto. O rolinho, eu falo que é perda de tempo, porque se você analisar a mecânica do movimento, você vai perceber que é um trabalho muito semelhante ao pullover e não o exercício de abdominal. O abdômen em si, ele fica só estabilizando o seu tronco. É como se você estivesse segurando o seu peso numa prancha ventral. Se você tá fazendo ele por conta de trabalho de estabilização, ok. Beleza! O 9º da nossa lista também vai dar confusão, mas eu vou falar do supino.
Coisas que já foram boas lá atrás, foi comprovado que não são as melhores. E o supino é um caso desse. É um exercício que funciona? Sim. Dá resultado? Dá. Mas o custo-benefício dele é ruim. Você pode estar aí danificando o seu ombro por conta desse cara. Certa vez, um aluno aqui da Ironberg, ele veio falar comigo e ele disse assim, Lala, ô mano, aquele vídeo do supino lá que você fez, mano, eu não gostei não, hein, velho. Sou fisioterapeuta, velho. Se a galera parar de fazer supino, para de estourar o ombro, eu perco o meu trabalho. Começou a rir e tal, me mostrou que ele tava brincando. E olha que interessante, ele me mostrou os 2 ombros com cicatriz de cirurgia por conta de supino. Então, olha só o quanto que isso pode estar aí machucando o seu ombro e você tá acreditando que, não, faz parte, é normal, você sentir dor articular, não é. Então, hoje, a gente entende que existem ferramentas melhores para você desenvolver seu peitoral. O 8º é uma invenção que, se você faz, para com esse negócio agora, é o leg press de lado. Impressionante como as pessoas fazem esse negócio e ainda fala que não, porque trabalha mais o glúteo. Não, mano, para com esse bagulho aí. E o que me deixa triste é que existe um grande treinador de atletas do fisiculturismo chamado Charles Glass. E eu admiro muito o trampo desse cara. E, mano, esse cara passa esse negócio, velho. Não é anatômico, não dá pra colocar uma grande sobrecarga. Todos os indícios que é bosta. E as pessoas acabam fazendo. Então, se você faz, se você pensa em fazer, pare com isso. Não faça. E eu acho que vem na mesma família do leg de lado, vem o avanço torcido. Eu chamo de avanço torcido. Qual é o problema disso? Você está colocando uma grande torção no seu joelho. E o joelho, quando Deus criou, Deus fez assim, eu vou construir uma articulação aqui que dobra. É articulação do tipo dobradiça. Uma dobradiça torce? Não. Se você tem interesse em alongar mais as fibras do seu glúteo e torcer o seu joelho para depois ter problema nele, é supimpa para você. Mas eu diria, não faça. E dando continuidade à grande criatividade do povo, a gente vai agora ao 6º da nossa lista, que eu não consigo entender porquê desse negócio, é a cadeira invisível. O que acontece nesse exercício? Quando você faz a isometria, você gera menos estímulo hipertrófico do que quando você está alongando e encurtando a musculatura, que é a capacidade que a gente chama aqui de encurta e estica. Se você quer desenvolver mais seu músculo, não adianta você ficar parado com ele. E ainda tem as pessoas mais ignorantes ainda que colocam peso no colo. E o peso, na verdade, está sendo dividido basicamente um pouco nas costas, que está apoiada numa parede, numa máquina, sei lá, e o resto no osso ali da sua canela, mano. Se você quiser fazer, vai fazer um agachamento normal, que pelo menos assim, você não coloca toda a sobrecarga num ângulo que tem muito mais compressão condilopatelar, ou seja, vai te levar a uma lesão de joelho. A gente vai agora ao 5º da nossa lista, que é o agachamento no cross. A pessoa vai para um crossover, ela pega uma barra, dá um passo para trás e começa a fazer um agachamento. Se você faz um agachamento, é interessante que você coloque uma carga que seja vertical em cima de você, exatamente para você fazer o trabalho ali de extensão e flexão de joelho e quadril. Mas não, ela vai pro cross e faz com um vetor de força completamente diagonal. Fica até mais fácil fazer o agachamento daquele jeito, porque quando ela agacha, ela joga o peso um pouco para trás, para contrabalancear o peso que está na máquina. Então, se você está fazendo esse negócio, entenda que biomecanicamente não faz sentido nenhum. O 4º exercício da nossa lista é um exercício que a gente nem sabe o nome. Então, o fato da gente não saber o nome, a gente fez o seguinte, a gente deu o nosso nome. É o espremiteta. Se você perguntar em qualquer lugar, pô, espremiteta, se a pessoa não acompanhar o nosso canal, ela não sabe qual exercício é. Qual é a proposta do negócio ali? É você gerar uma grande tensão pelo fato de você estar pressionando as anilhas ou a anilha e fazer o trabalho de encurtar o músculo e alongar o músculo. Até faz algum sentido, mas o fato é que as pessoas fazem esse exercício em pé. E quando você faz esse exercício em pé, você tem um peso livre com a sua gravidade puxando ele para baixo, logo um vetor vertical. E aí você acaba tendo um trabalho só de deltoide anterior para estabilizar esse peso todo. O peitoral acaba fazendo um pouco de força, porque você está fazendo uma adução aqui para segurar a anilha, mas no final das contas, mano, não trabalha muito, praticamente nada. Sem lógica. Idiota. Nem para anterior de ombro, que é o frontal, serve. O 3º da lista é o exercício para afinar a cintura. Então vamos deixar a cintura fina, fica legal. Aí o que acontece? A pessoa pega uma barra, coloca aqui, ó, atrás da cabeça e fica rodando. Exercício de rotação, primeiro, ele não é bom para coluna. Segundo, se tiver com carga, você vai desenvolver o oblíquo, que você já entendeu que não é bom também. Mas esse exercício aqui que eu tô falando é aquela rotação que a pessoa nem põe peso. Ela pega um cabo de vassoura,
vassoura, ela pega um bastão e fica rodando. Ela só tá fazendo mal para a coluna dela, porque se não tem sobrecarga, não tem um grande trabalho muscular, não tem desenvolvimento, mas a torção na coluna tá acontecendo. O segundo da lista me deixa triste de ter visto um cara que eu admiro muito, Mr. Olímpia, Big Ramy. Não faz isso com a gente. A gente tá falando do manguito rotador em pé com um dumbbell ali, com halteres. Tudo depende do vetor de força. Olha lá, o que é vetor de força? É a direção da força. Por exemplo, se você pega um peso livre, o vetor de força é gravitacional, ele vai puxar para baixo. Se você coloca uma polia média e puxa esse cabo, o vetor de força é horizontal, que se você soltar, ele vai para o lado. E quando você faz com peso livre, o vetor é qual? Percebeu? Big Ramy, tô precisando aí te dar umas aulas, mano. Gente, isso aqui, ó, não existe. O primeiro da lista, o estourador de ligamento cruzado anterior, já deu para perceber que não é legal, né? É o Sissy Squat. Existem duas formas de fazer esse exercício. Existe essa forma, que eu gosto até, que não vai estourar o seu joelho. Diga-se de passagem, a compressão côndilo-patelar nesse exercício é menor do que na própria cadeira extensora. Se você tem um joelho bacana, dá para fazer, é interessante, com alguns cuidados, claro. E existe esse cara aqui, ó. Mano, esse cara, a gente tem cenas aqui de reaction de joelhos literalmente estourando o seu ligamento por conta desse exercício. Cria uma força de gaveta que é exatamente contra o ligamento cruzado anterior. Esse exercício nunca na sua vida faça. Por quê? Primeiro, ele não vai te trazer um grande trabalho muscular. E segundo, ele está colocando em grande risco o seu joelho. É um exercício que precisa estar completamente longe do seu treino. Mas existem outros exercícios que são super interessantes estarem no seu treino, mano, são completamente subestimados, velho. Aqui, ó, a gente fez exatamente uma lista com todos os exercícios que são muito bons e você pode estar vacilando e não fazendo eles. Então clica agora.